juntamente com os seus discípulos. E diz no capítulo 6 de Marcos, que Jesus chega até a sua cidade, aonde ele havia sido criado, em Nazaré. E quando ele chega ali, ele traz palavras de autoridade, aleluia, e ele começa a exercer o seu ministério. E algumas pessoas que estavam ali começam a olhar para Jesus e dizer: mas não é este o filho do carpinteiro? Não é este aí, aleluia, que habitava em nosso meio? Eles não conseguiram acreditar no ministério do Senhor Jesus Cristo, porque olharam a aparência e duvidaram, aleluia, do ministério do Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo ter sido criado em Nazaré, uma cidade que agora era uma cidade discriminada, era dita assim como a ralé da época. Então eles não conseguiram entender como Deus podia usar alguém daquele lugar, como Deus podia levantar, aleluia, o Messias, aleluia, daquele lugar, aleluia, glória a Deus. Isso então trouxe uma incredulidade no coração deles, aleluia. E eu vejo então a situação. Deus, o Senhor Jesus não pôde operar milagres naquele meio, porque as pessoas começaram a olhar a aparência, e a aparência, quem olha a aparência, bloqueia o trabalhar de Deus na vida, aleluia. Muitas das vezes nós estamos em situações precárias e olhamos para a aparência talvez de um irmão simples e humilde e deixamos de pedir uma oração para ele e dizer para ele: irmão, eu preciso, a minha situação é essa, faz uma campanha comigo, ore comigo. Não, olha para a aparência deste irmão e muitas das vezes a bênção está ali, mas por olhar a aparência, por julgar a aparência, perde a bênção, aleluia. O que eu aprendo com isso? O Senhor não se agrada daquele que faz acepção de pessoa, aquele que olha as pessoas e julga segundo os seus olhares. Isso traz o quê? Traz uma incredulidade. Muitas das vezes aquele irmão está em oração, está buscando, está lendo, está jejuando, justamente para exercer a obra do Senhor. Ali está uma bênção, aleluia, glória a Deus. Por isso é muito bom nós entendermos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele opera na vida de quem Ele quer, porque o Senhor Deus usa quem Ele quer no momento em que Ele quiser, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a incredulidade desses homens era tão grande, que diz nas Escrituras Sagradas, no capítulo 6, aleluia, de Marcos, quando nós decorremos, aleluia, as histórias ali, nós vamos entender que a incredulidade deles era tão grande, que Jesus fez poucos milagres naquele lugar. Você já parou para ouvir isso? Aleluia. No versículo 6 diz assim: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria aldeias e circunvizinhança a ensinar. Jesus se admirou de tamanha incredulidade. Aonde há uma incredulidade, o Senhor não pode operar. Se nós estamos aqui, se nós levantamos a nossa mão e dizemos: eu vou fazer uma campanha, nós precisamos crer naquilo que estamos fazendo. Aleluia. Não adianta só estarmos aqui e dizer: eu vou lá, quem sabe dá certo. Quem sabe não. Em nome de Jesus vai dar certo, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí Jesus, com isso então, o que ele faz? Ele, no versículo 7, ele chama os seus discípulos. Em Mateus capítulo 10, e nos versículos seguintes, diz que Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, vai e prega somente ao povo de Israel. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dando uma chance para eles, para que eles abrissem o coração e entendessem o ministério de Jesus Cristo. E Jesus então envia os seus discípulos para isso, aleluia, para levar o evangelho do reino. Glória a Deus, aleluia. E diz na Escritura Sagrada que também estava entre os discípulos Judas, isso mesmo, aquele qual traiu Jesus. Veja só, Jesus sabia e conhecia a vida de cada discípulo ali. Ele sabia a situação de cada um, pois o próprio Jesus chamou. Aleluia, glória a Deus. Jesus não quer saber quem é. Jesus não quer saber qual é o teu pensamento, o que você pensa em fazer, o que você deixa de fazer. Louvado és o Senhor da glória. Existem pessoas aí que muitas das vezes eu me pergunto: Senhor, como pode ter uma fonte jorrar água salgada e água doce? Existem pessoas aí que estudam e pregam a palavra e muitas das vezes nos impactamos, porque vemos que essas
Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz: filhinho, não pequeis, mas se porventura pecar, existe um advogado justo e fiel. Aleluia. Glória a Deus. Isso nos mostra que todos nós estamos sujeitos a cair. Não é porque a pessoa caiu que aquilo que ela pregou não tem validade. O nosso propósito então não é apontar as pessoas, mas é orar para que Deus venha levantar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus então pega esses discípulos e ele diz: ó, vai, prega o evangelho, vai nas casas e não leve para vocês comida, não leve dinheiro, exceto o bordão, e estejam calçados de sandália. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus quer que o povo de Israel venha entender que o ministério dele não está balizado em riquezas deste mundo. Para que esses discípulos chegassem com humildade, ele diz assim: não use duas túnicas. Duas túnicas fala de uma veste, onde muitas das vezes os homens daquela época, os nobres ou até aqueles que estavam bem materialmente, financeiramente, usavam uma túnica, e por cima daquela túnica ele usava outra túnica. Era uma roupa de valor. Isso fala de uma veste de valor. E Jesus diz: olha, vai com uma túnica, ou seja, vai simples, porque o meu evangelho é simples. Eu não quero que vocês se apresentem como pessoas de prosperidade. Eu não quero que vocês apresentem o evangelho como prosperidade. Eu quero que vocês apresentem o evangelho, a pregação do reino. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos deixar de se levar pelo evangelho mentiroso de prosperidade nessa terra, onde homens aparecem com lindos carros e boas roupas, ludibriam o povo, conta tantas coisas, mas não prega a volta de Jesus Cristo. O evangelho mentiroso, o evangelho distorcido. Aleluia. O evangelho que Jesus queria que este povo entendesse era o evangelho do reino, o evangelho da graça. Aleluia. Glória a Deus. O evangelho que liberta o homem do pecado. Aleluia. O evangelho a qual o próprio Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, padeceu, derramando o teu sangue por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele diz assim para os discípulos: quando vocês entrarem numa casa, permanecei lá, não se retire de lá. O que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, quando você chegar numa casa, se a casa é humilde, vocês fiquem lá. Se vocês estão sendo bem recebidos, fiquem lá. Não vai sair de lá porque achou um outro lugar mais de luxo, um lugar melhor. Hoje eu vejo que existem tantos pregadores, tantos homens que batem no peito e dizem ser homem de Deus, mas não podem ficar na casa do irmão humilde. Precisa de um hotel 5 estrelas, precisa de luxo para pregar o reino. Muitas das vezes, quantas vezes eu fui a certos lugares onde conheci pessoas humildes, irmãos humildes, preparados o melhor e com todo o carinho tiraram da sua manta para dar ao visitante, para dar ao hóspede. Quer mais riqueza do que isso? Isso é um símbolo, aleluia, de que Jesus está nessa vida, compartilhando aquilo que tem. Glória a Deus, aleluia. Não precisamos de luxo, não precisamos de riqueza, precisamos estar em paz com Cristo. Aleluia. Tudo que precisamos é estar em paz com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso e santo. Aleluia. E o que acontece? Os discípulos vão, pregam o evangelho, e aí no versículo 30, voltando os apóstolos à presença de Jesus, lhe relataram tudo quanto havia feito. E aí Jesus diz assim para eles: aleluia, vinde, repousai um pouco. Jesus
que o Senhor vai nos dar um descanso eterno. Aleluia. E esse descanso não é sete palmos debaixo da terra, é na eternidade com Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Jesus, quando está atravessando com aquele povo, com os discípulos ali, ele vê aquele povo desesperado vindo pela margem, e Jesus se compadece porque ele olha para aquele povo e diz assim: são como ovelhas sem pastor. Eles precisavam de um líder espiritual. Quantas pessoas estão aí como ovelhas sem pastor, desorientadas? E quem é o líder espiritual? Jesus lhe deu autoridade, Jesus nos deu autoridade para ir levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Aleluia. Sim, nós esperamos as bênçãos do Senhor para a nossa vida, sim, mas nós temos que entender que existem pessoas famintas aí fora. Pessoas que muitas das vezes nos chamam na esquina, pastor, e dizem: irmão, ora por mim, faz uma oração por mim. Sabe você trabalhar dentro de uma empresa onde tem vários funcionários, alguém chegar e você falar: vamos lá atrás do banheiro, lá você faz uma oração por mim? Isso é sede. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus maravilhoso, aleluia. E Jesus chega naquele lugar e ele começa então a ministrar para aquele povo. E quando ele começa a ministrar para aquele povo, os discípulos vai caindo à tarde, os discípulos: Senhor, despede eles. Está caindo à tarde, não tem nada para eles comer, Senhor, despede eles. Os discípulos viram o problema e quiseram mandar embora. Jesus começa a ensinar a esses discípulos que não é bem assim. O problema é para ser tratado. Aí Jesus diz assim: não, vocês devem comer a eles. Mas como, Senhor? Vocês devem de comer a eles. Sabe o que Jesus está fazendo? Está treinando os seus discípulos. Aleluia. Eu não sei qual é a sua causa e qual é o seu problema. Talvez você queira se livrar, talvez você está vendo uma grande dificuldade, mas eu quero te dizer nesta noite: Jesus está treinando a sua vida para algo maior. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus diz: dá-lhe vós mesmos de comer. E aí por ali apareceu alguns pães, 5 pães, 2 peixes. E aí o que Jesus faz? Aleluia. Jesus pega esse pão e parte o pão para dividir daquela multidão. E eu achei interessante, eu perguntei por que não repartiu, mas partiu. Isso aqui traz uma simbologia do que o Jesus fez com o próprio corpo dele. Aleluia. É a mesma simbologia que nos traz aqui nos dias de Santa Ceia. É partir o pão em memória do Senhor. No momento que Jesus está ceando com os seus discípulos, ele parte o pão e diz: ó, fazei isto em memória de mim. E aqui Jesus está fazendo algo semelhante, está partindo o pão. Por que não repartindo, mas partindo para ele pegar só mesmo de uma mesmo conteúdo e olha, está distribuindo. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus foi um que morreu na cruz do Calvário, mas ele alcançou a toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Alcançou a todos. Entende o poder, aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo? E aí alguns estão querendo tampar a cruz, tampar, aleluia, esse ministério tão lindo do Senhor. Alguns pregam com tanta sabedoria, com tanta eloquência, mas pregam tanta coisa, mas escondem o feito do Senhor Jesus Cristo, que foi a morte na cruz do Calvário, aleluia, para alcançar eu e você que está aqui. Que ele ressuscitou ao 3º dia, aleluia, glória a Deus. E aí ele pediu para os discípulos: olha, pega desse pão agora e vai distribuindo. Por que o Senhor fez isso? Isso fala de participação. Aleluia, glória a Deus.
O Senhor quer que nós venhamos participar dos milagres dele. Quer que nós venhamos participar das bênçãos e das obras que ele faz. Quer que nós venhamos participar, aleluia, do ministério dele. E qual é o ministério do Senhor? Ide, levai o evangelho, pregai, batizai, curai, fazer discípulo. Aleluia, glória a Deus. É estreito, né? Quando o pastor Alessio falava aqui da volta de Cristo, meu coração se apertou. Eu disse, Senhor, algumas pessoas dizem, vem Jesus, vem. E eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque só quem vai dizer se eu terei direito à salvação é Ele, não sou eu. Aleluia. Porque não somos dignos, estamos aqui, estamos nesse processo pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a forma de nós agradecermos é louvar a Ele com as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso andar e nossa maneira de viver. Aleluia, glória a Deus, para que Ele ache agrado em nós. Aleluia, para que nós venhamos agradá-lo. Glória a Deus, aleluia. E aí os discípulos recolheram ainda 12 cestos. Isto não fala de desperdício. Jesus sabia que ainda havia uma caminhada para eles. Com certeza, esses cestos que sobraram ali não foi jogado fora, foi recolhido. Aleluia. Isso também fala de uma administração. Muitas das vezes nos vemos em situação precária. Senhor, da minha vida financeira está um caos. Olha como é que está, tudo vendo para um, para outro, estou todo enrolado. Senhor, eu não sei mais o que faz. Como é que você tem administrado a situação da tua vida? Como é que eu tenho administrado? Nós temos que procurar o Senhor Jesus Cristo e pedir, Senhor, ilumina a nossa mente. Qual é a causa de eu estar nessa situação? Essa causa é culpa minha? Será que eu, Senhor, estou colhendo aquilo que eu plantei? Aleluia. Porque se eu estiver, Senhor, me ensina a administrar em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E aí, logo em seguida, então, Jesus despediu os discípulos ao barco e despediu aquele povo e disse para os discípulos, venham. E eles foram indo pelo barco e Jesus foi orar. E Jesus orava. É o maior exemplo. Aleluia. E quando ele está orando, a Bíblia diz que ele viu os discípulos no barco em dificuldade. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor? Que quem ora vê. Que quem ora consegue enxergar o problema de longe. Aleluia. Glória a Deus. Tem coisas que acontecem, nós põemos a mão na cabeça, meu Deus, mas como eu não vi isso? Você está orando? Será que eu estava orando? Porque se nós estamos orando, estamos ligados com o Senhor nos mostra. Aleluia. Eu peço à igreja que se coloque de pé, por gentileza, já estou terminando. E eu vejo que os discípulos, na situação que eles estavam com os problemas, o vento se agitou, o mar se agitou, e agora eles estão apavorados. De repente lá vem Jesus andando sobre as águas, e eles gritam apavorados, é um fantasma, e se apavoram. O Senhor Jesus, Ele trabalha além do nosso entendimento. Muitas das vezes não é como nós queremos. Ele tem os meios de trabalhar. Aleluia. Talvez os discípulos aqui, quando eles disseram é um fantasma, essa palavra fantasma é derivada do paino, que significa aparecer, visão. Talvez os discípulos estavam dizendo ali, meu Deus, eu estou vendo coisas, isso não é normal. É assim mesmo que o Senhor trabalha, é no sobrenatural. Aleluia, glória a Deus por isso. E eu quero te dizer nesta noite, eu não sei de que maneira você está esperando o Senhor trabalhar na tua vida. Aleluia! E isso vai impactar a tua vida. Glória a Deus. Irmãos, e no final desta passagem,
Aleluia. Diz no versículo 52: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus diz para ele: ó, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Mas por que eles não conseguiram entender? Eles viram o milagre anteriormente acontecendo. Eles viram Jesus fazer a grande multiplicação ali. Ele repartiu o pão. Aleluia. E agora não conseguiram entender Jesus vindo por cima das águas. Tudo que você vê à sua volta, os céus e a terra, as águas, o sopro de vida que habita em você, a obra do Senhor nesta terra, não tem como você negar esta criação. Isto não é maior do que a vinda de Jesus Cristo nos ares. Aleluia. Ele está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos não compreenderam o milagre de Jesus anteriormente, por isso não conseguiram entender Jesus vindo por cima das águas. Hoje é necessário que nós venhamos compreender, aleluia, aquilo que está à nossa volta, aquilo que Deus criou para nós, no lugar onde habitamos. Não foi o homem que criou o planeta Terra, mas sim a mão do Todo-Poderoso, pela tua palavra, aleluia. E é por esta palavra, nesta noite, que ele diz: vinde, filhos, vinde, aleluia. E é por esta palavra que ele vai dizer: vindes benditos, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Eu quero orar nesta noite, com permissão do pastor, amém? Aleluia. Irmãos, eu me alegro em dizer algo. Eu nunca me preocupei em pregar algo que agradasse a Deus. Eu sempre me preocupei em pregar aquilo que Deus colocasse no meu coração. Amém. E ultimamente o que mais Deus coloca no meu coração é dizer: eu estou voltando. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua presença estamos aqui, Senhor, grato a ti pela tua misericórdia, a tua bondade e teu amor, ó Deus. Senhor, nessa noite tu me deste essa palavra, Senhor Deus, ó Pai, o meu coração se alegra, porque fala da tua volta, fala daquilo que tu podes fazer na vida do homem. Nos ensina, Senhor Deus, ó Pai, a caminhar, Senhor Deus, ó Pai, caminho e rumo ao céu. Ajuda-nos, Senhor Deus, ó Pai, todo-poderoso, santo, para que estejamos, Senhor Deus, fiel na tua obra, levando a tua palavra, Senhor Deus, Pai todo-poderoso. Dai-nos sabedoria, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, para que nós venhamos entender que o teu ministério, Senhor, e a tua obra, Senhor Deus, ó Pai, não está, Senhor Deus, ó Pai, na matéria terrena, não está, Senhor Deus, ó Pai, todo-poderoso, nos valores terrenos, Senhor, mas sim, Senhor Deus, ó Pai, todo-poderoso, Senhor, envolve o mundo espiritual, onde inclui as nossas almas. Por isso te pedimos, ó Pai, a tua bênção, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia e eu te peço, Senhor, transforma a nossa vida a cada dia, Pai. Fortalece-nos, Senhor Deus, ó Pai, para que no dia do cansaço, Senhor Deus, Pai todo-poderoso, Deus todo-poderoso, o Senhor esteja conosco no barco, Senhor. Deus de misericórdia e santo, e que nós podemos entender, Senhor Deus, ó Pai, que tu estás no controle. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode permanecer em pé, nós já vamos despedir o culto, da palavra, ouvimos os louvores, cantamos o pregador.